prefeito eleito na cidade de Guarulhos, Guti, o mais novo de toda a história, com a votação mais expressiva da cidade, falou aqui na região central de Guarulhos nesse último domingo, dentre outras coisas, sobre os seus primeiros dias como prefeito, suas primeiras ações, o corte das secretarias e coordenadorias em até 30% nos primeiros dias e também a revitalização de todos os próprios da cidade, ruas e pavimentação. Você acompanha agora um pouquinho do que foi a coletiva do novo prefeito da cidade de Guarulhos, o Guti, do PSB. Uma grande satisfação em recebê-los, satisfação maior ainda ao ver que a urna realmente quis a nova política. Nós trabalhamos duro nesse primeiro turno, muitos não acreditavam, fizeram de tudo, o jeito velho de fazer política, de manipular pesquisas, mas graças a Deus a população guarulhense entendeu que as nossas ideias, o nosso plano de governo realmente é o que a gente precisa para os próximos 4 anos. O Guarulhos vem sofrendo muito, né? Nós chegamos, infelizmente, no fundo do poço. As contas estão no vermelho. E a gente precisa ter realmente uma vontade de trabalhar fora do comum. E isso a gente demonstrou durante a campanha e nos próximos 4 anos vamos demonstrar. Nós temos que fazer o enxugamento da máquina. Não dá para rodar nenhum sistema político do jeito que está. Precisamos enxugar de fato. Temos muitas secretarias e coordenadorias, muitos cargos comissionados. Vamos fazer essa redução para que a gente consiga, de fato, termos recursos para investir onde a gente precisa investir. Não adianta aparelhar a máquina. O segredo é desaparelhar e investir, de fato, em políticas públicas sérias, como educação, que a gente sofre um pouco aqui, transporte, enfim, iluminação pública, saneamento básico, a distribuição da água. Enfim, nós temos um grande desafio. Foram mais de 4... Eu não cheguei a ver o resto da apuração, mas eu acredito que passamos dos 450 mil votos. É muito voto. E a gente sabe que com esse grande apoio, nesse momento que a gente virou prefeito eleito e vice-prefeito eleito, esse apoio já vai virar cobrança. Nesse minuto já vira cobrança. Então a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade. Quero agradecer aqui todo o nosso time que esteve conosco, os nossos especialistas que nos ajudaram a fazer o nosso plano de governo, todos os partidos que apostaram na gente, que no primeiro turno foram 4, né, era uma das menores coligações, e a gente demonstrou que com perseverança, com uma política limpa, com um jeito novo de fazer política, nós poderíamos de fato vencer o primeiro turno e vencer o segundo turno. Através da internet a gente conseguiu passar isso. Então a gente fez o que tinha que ser feito e já chegamos inovando na eleição. Na eleição a gente já inovou, porque a gente fez realmente uma política limpa, que há muito tempo não se via em Guarulhos. Infelizmente, nós sofremos muitos ataques mentirosos, mas a gente sabe que a política, muitas vezes, a velha política traz isso. Então a gente estava preparado para esses ataques. Graças a Deus, o guarulhense não acreditou nessas mentiras e conferiu a nós, creio eu, estou falando de cabeça aqui, mas a maior votação da história de Guarulhos. Nós seremos cobrados, como eu disse, demais. Muitas pessoas, devido a esses ataques que eu falei, já me questionaram, amigos, enfim. Mas e agora? Como vai ser? Agora é unir a cidade. Ninguém chega a lugar algum se não houver união. A disputa política muitas vezes pode ficar acalorada, pode ficar suja, né? E aconteceu isso, infelizmente. Mas agora é olhar para frente. Todos sabem, enquanto eu fui vereador, eu fui uma oposição muito séria, porque as políticas públicas aqui não aconteciam, né? Algumas coisas que a gente percebia que estavam bem erradas. E a gente fez esse serviço de fiscalizatório que demanda o legislativo, o vereador. Só que agora nós temos que pensar no executivo, em como executar melhor essas políticas públicas. Então, temos que fazer de fato uma política séria de união, trazer todos para nós, para o nosso lado, para que a gente consiga fazer a diferença. Quero agradecer também os vereadores que nos apoiaram, tem vários aqui, não vou nominar todos para não cometer nenhum erro aqui, mas quero agradecer todos os presidentes do partido que caminharam conosco. Então essa vitória não é do Guti, essa vitória não é do Zeituni, essa vitória é do guarulhense. Prefeito, o senhor tem 2 mandatos como vereador, o senhor não tem nenhuma experiência anterior no executivo, o senhor tem 31 anos. Eu queria
Bom, nós trabalhamos muito esses 8 anos, como eu disse, enquanto vereador, votando o orçamento da cidade, sabendo para onde cada centavo ia, fazendo emendas, fiscalizando de fato. Então nós sabemos como administrar essa cidade, nós sabemos o que tem que ser cortado. 8 anos de vereador, né, e muitos dos nossos concorrentes também não tinham experiência executiva. E eu acredito que o guarulhense, assim como o brasileiro, muitas campanhas de prefeitura demonstrou em todo o Brasil que o brasileiro ele não quer a experiência da antiga política, a experiência da corrupção, a experiência do jeitinho, da troca de favores políticos. Ele quer realmente a política séria, a política que já devia existir há muito tempo. E nós temos um ótimo time do nosso lado também, né? O meu vice já teve uma experiência também no executivo. Temos um time muito preparado que está conosco, né, pessoas da cidade que entendem de Guarulhos. E a gente tem certeza que com muito trabalho duro, com transparência acima de tudo, a gente vai conseguir fazer uma ótima gestão. Prefeito, quero saber quais serão os seus 2 primeiros atos como prefeito. E o seu vice falou da redução de secretarias. Quero saber vai reduzir de quanto para quanto. Bom, o primeiro ato seria a redução de secretarias e coordenadorias. O segundo ato seria a auditoria em todas as contas públicas. A gente precisa fazer isso. Então, são medidas de enxugamento da máquina que a gente precisa fazer imediatamente para que a gente consiga, nos primeiros 100 dias de governo, dar um resultado que a cidade tanto espera. Em termos de redução, não dá para se falar ainda numa porcentagem ideal. Precisamos fazer a transição. Mas garanto para vocês que não tem como se pensar em algo abaixo de 30%. Temos que falar de 30% para cima. Mas não posso te precisar ainda a porcentagem ideal e exata, porque precisamos fazer a transição de uma maneira com que nesses próximos 2 meses a gente consiga chegar no 1º de janeiro já com o pé da situação bem transparente para a gente. São quantas secretarias hoje? 32 secretarias e coordenadorias. Prefeito, eu queria que você falasse, candidato eleito mais novo da história da cidade, com o maior número de votos, como é que foi para você, durante essa campanha, onde o seu nome não aparecia no primeiro turno, nem para ir para o segundo turno, de repente você teve uma ascensão e teve, repetindo aqui, o maior número de votação e ainda nas redes sociais tratado até, se é que eu posso dizer, como um artista, enfim, pelas pessoas. Como é que você encarou isso durante a campanha e agora como prefeito? Bom, eu sempre digo, em tudo na vida não existe segredo. O que existe é trabalho duro e vontade de fazer. Então a gente trabalhou muito, muito mesmo. As redes sociais a gente utilizou muito bem, porque eu sempre, durante o meu mandato de vereador, eu vinha utilizando ela. Então não é uma coisa que eu comecei ontem para ter dividendo político. Eu utilizei muito as redes sociais para mostrar para o guarulhense o que fazia um vereador, o que realmente a gente podia fiscalizar. As pessoas me mandavam demandas pelas redes sociais, a gente ia em loco. Então eu acredito que as redes sociais nos ajudou muito. Lógico que a gente não pode acreditar tudo às redes sociais. Eu sempre atuei bastante nas ruas, visitando a população guarulhense, conversando, dialogando, e o nosso plano de governo foi feito assim. E o nosso jeito simples de fazer política, com certeza, culminou nisso. E a gente tinha uma noção exata, segundo o calor das ruas, segundo até algumas pesquisas que chegavam a nós, né, até de adversários, mostrando a realidade. Então a gente sabia que a gente poderia ir para o segundo turno. E a gente trabalhou demais, né, com bem menos recursos do que os adversários, muitos que não foram nem para o segundo turno. Quanto você gastou na campanha? Então eu tenho que olhar ainda o site lá do tribunal, porque a gente não fechou. O fechamento pode ser até semana que vem, mas a gente gastou no mínimo 4 vezes menos do que a campanha do nosso oponente. Mas te precisar agora, não tenho medo de falar e errar. Mas com certeza gastamos 4 vezes menos em termos de voto e recursos, no mínimo. Prefeito, como é que vai ser a relação com o governador do estado? O senhor vai procurar o governador Geraldo Alckmin, porque o adversário, na verdade, faz parte da coligação. Como é que vai funcionar aí? O senhor vai tentar trabalhar em conjunto? Como é que vai funcionar? Com certeza, precisamos do governo do estado nos auxiliando. Sabemos que Guarulhos, por essa crise financeira que eu detalhei a vocês um pouco, nós não temos como pensar em investimentos se a gente não tiver recursos do governo do estado. O vice-governador do estado é o presidente estadual do meu partido. Eu tenho uma ótima relação com ele,
né? Até já me ligou algumas vezes durante o dia, já me ligou para dar parabéns e já temos algumas agendas marcadas, já temos diálogos já desde o primeiro turno para falar o que a gente pode fazer aqui em Guarulhos. E com certeza teremos uma audiência com o governador para que a gente realmente pleiteie as necessidades que a gente tem para Guarulhos. Então, com certeza o relacionamento vai ser de portas abertas. Guarulhos vai abrir as portas para o governo do Estado, porque a gente precisa abrir as portas para o governo do Estado, porque senão a gente não tem investimento. Em relação à Câmara Municipal, só para finalizar, em relação à Câmara Municipal, o senhor vai procurar novos aliados? Com certeza nós vamos precisar de todos os vereadores pensando na cidade. A nossa relação vai ser extremamente republicana, vai ser uma relação franca. Nós não queremos tratar o legislativo como um penduricalho, que muitas vezes a gente vê o executivo tratando o legislativo. Nós queremos respeitar de fato e, com certeza, a partir do momento que os vereadores, e teve um 40% né, de renovação aqui na cidade, e eu senti, já conversei com alguns vereadores que chegaram agora, eles têm vontade sim de fazer a nova política, eles estão representando isso, não tenho dúvida que a gente vai ter um bom relacionamento. Tem alguns vereadores aqui, como o Anistaldo e o pastor João Barbosa, e tem o Alexandre Dentista, são todos vereadores reeleitos, que também já estão nos ajudando, embora não estavam, com exceção do Anistaldo, não estavam na nossa coligação de primeiro turno. Então, acredito que a gente vai conseguir ter um bom diálogo com a Câmara, a gente vai precisar muito da Câmara para avançar nessas questões de políticas públicas da nossa cidade, que tanto precisa. Calma aí, deixa eu dar chance para todo mundo. Ser o mais jovem prefeito da cidade de Guarulhos em toda a história e também o mais bem votado também de toda a história, o que isso representa a partir de agora? Bom, pessoalmente eu te falo que é um sonho, estou realmente vivendo um sonho, não imaginava essa votação, lógico que eu entrei no pleito para ganhar, mas a gente não esperava essa tremenda votação, e mais do que a votação, porque às vezes o número pode ser gelado, mas o carinho, o calor que a gente recebe nas ruas, isso é surreal. Até o próprio Márcio, quando esteve aqui, Márcio França, o deputado Caio França, eles falaram, eu nunca vi isso em lugar algum. Então a gente sabe que esse apoio vai virar cobrança, e eu estou pronto para essa cobrança. Prefeito, o senhor disse a respeito do quarto de secretarias, de coordenadorias, hoje são 32 na cidade. Já tem um plano de por onde vai começar, em quantas secretarias e coordenadorias o senhor pretende chegar no número? Bom, o número 30% no mínimo de redução, queremos avançar, mas ainda estamos analisando com a nossa equipe, vamos ter que fazer essa transição para realmente saber como a gente pode fazer isso de maneira eficaz, sem criar nenhum trauma e principalmente sem acabar com políticas públicas que provavelmente essas secretarias ou coordenadorias representem. Então, na verdade, a gente quer reduzir a estrutura para aumentar a política pública que elas fazem. Mas já tem alguma pasta que o senhor já sabe você já sabe que vai subir? Então, ainda é muito prematuro a gente falar nisso, mas garanto para vocês que nas próximas semanas a gente já vai comunicar, mesmo porque nós ainda não temos o nome de nenhum secretário escolhido. Temos perfil, são pessoas da cidade e pessoas técnicas. Esse é o perfil. Mas, como eu disse, a gente nunca trocou apoio por participação no governo e não vamos começar agora, depois de eleito. Então, vamos dialogar muito e vamos querer pessoas extremamente experientes para que a gente consiga governar bem e, o principal, levar qualidade de vida para o morador. Sua eleição coloca fim a 16 anos no mesmo partido à frente da prefeitura. Os 4 anos últimos do Almeida foram muito criticados pela população e, pelo que eu identifiquei, a crítica mais visível é em relação ao estado de conservação da cidade. Ruas buracadas, calçadas, enfim. O senhor sabe que vai pegar uma cidade com a conta no vermelho. Exato. Né, e vai ter que colocar as contas em ordem. O que a população pode esperar? Que seja uma gestão para arrumar a casa primeiro, uns 4 anos para arrumar as finanças e não ter poucos resultados visíveis, ou não? Vai mesmo assim atacar para fazer investimento para que a população perceba, pensando numa reeleição? Como eu falei a campanha inteira, nós vamos fazer funcionar o que a gente tem. Ainda é muito prematuro e a gente ainda não resolveu, primeiro que a gente não tem nem a caneta, ainda somos prefeito e vice-prefeito eleitos, mas é prematuro em falar em novas construções, em novos investimentos. Precisamos fazer funcionar o que tem. Por exemplo, temos 68 UBSs aqui em Guarulhos, muitas delas com falta de médico e de profissionais da saúde. Temos uma UPA, a UPA Paulista e a UPA Cumbica, que já foram inauguradas há 1 ano
estruturalmente inauguradas, mas não temos nada funcionando porque não tem médico, não tem material humano. Então, o primeiro de tudo é fazer funcionar. A infraestrutura no trânsito, por exemplo, temos o Trevo do Bom Sucesso. O Trevo do Bom Sucesso já foi inaugurado 3 vezes e a gente não tem nem 50% das obras concluídas ainda. Então, vamos focar em fazer funcionar o que tem, acabar as obras em andamento, para depois, sim, pensar em novos investimentos. Aí, quando a gente fala de governo do Estado, aí sim, esses novos investimentos, por exemplo, na saúde, trazer um AME para Guarulhos, vamos depender única e exclusivamente do governo do Estado, para que a gente possa ter novos aparelhos públicos que realmente atendam a sociedade guarulhense, mas no início não dá para se pensar nisso. Vamos fazer funcionar o que tem e melhorar aquilo que a gente tem e finalizar as obras que estão inacabadas. E finalizando, quando você diz a questão de zeladoria da cidade, a cidade suja, a cidade esburacada, sem iluminação, nós queremos começar, logo que entrar na prefeitura, um aplicativo, queremos dar voz à população através da tecnologia, um aplicativo que chama Cuida Guarulhos. Ou seja, esse aplicativo é uma zeladoria colaborativa, onde o morador consegue identificar um buraco, ele, através do aplicativo, tira a foto, já referencia, a prefeitura analisa no banco de dados, já mostra para ele em quanto tempo vamos conseguir sanar esse problema. Iluminação pública, até a falta de médico nos hospitais. E aí avançar, a última fase do projeto desse aplicativo seria realmente marcar consultas, exames, mas a primeira seria de uma zeladoria. E para dar voz realmente para a população e estreitar a comunicação o mais rápido possível. Prefeito, o senhor falou justamente sobre a coligação no primeiro turno ter sido com poucos partidos, em caso de foram 4, do PSB. Exato. No segundo turno houve um aceno do diretório municipal do PSDB, mas ainda assim o número de partidos é um número pequeno. De que forma que o senhor pretende montar a sua equipe? O senhor deve recorrer a alguns nomes de fora da cidade? Ou o senhor pretende trabalhar só com gente de Guarulhos, já que agora, no segundo turno, no primeiro também, foi se falado muito a respeito de forasteiros, de gente de fora de Guarulhos. Então, de que forma que o senhor vai conduzir esse secretariado? Bom, nós vamos dialogar com as instituições partidárias, mas caso algum partido tenha algum quadro extremamente importante e relevante para tocar alguma pasta, tenha tecnicidade, com certeza esse partido, independente de fazer parte da nossa aliança ou não, ele vai ter voz, como qualquer um que tem alguém que realmente faça a diferença. Agora, nós vamos focar no Guarulhense. Temos 1.300.000 pessoas. Não é possível que a gente não tenha gente competente para essas pastas, para tocar a cidade. E a gente precisa dessa responsabilidade do morador. Quem mora aqui tem responsabilidade objetiva, porque se fizer alguma coisa não tão certa, se errar, com certeza vai ser punido pelos vizinhos. Então, isso que a gente quer que as pessoas tenham responsabilidade objetiva e um compromisso gigantesco com o acerto. Prefeito, você acha que a sua eleição, e essa eleição municipal, ela dá um novo papel, um novo tamanho para o PT em Guarulhos? É muito cedo para analisar. O PT... Eles não chegaram nem no segundo. Isso que eu ia falar, não chegou nem no segundo turno aqui em Guarulhos, e aí é uma decadência nacional, não só aqui na cidade, mas a gente sofreu muito. Aí não estou falando da questão nacional, nós sofremos muito com a administração atual. O guarulhense sofreu, aí não falando enquanto vereador, candidato, estou falando enquanto guarulhense. A gente sofreu muito, como algumas perguntas aqui falaram nessa questão. A gente sofreu bastante. Então, eu acredito que o PT vai ter que se reinventar, só que eu não sou cientista político, aí deixa para eles. Eles fizeram 7 vereadores na Câmara, então no Legislativo eles são a maior bancada, então não dá para dizer que eles acabaram no município, né? Embora sofreram várias baixas, mas não acabaram e com certeza podem se reinventar. Aí eu não sou cientista político, só que, na minha opinião, eu não queria que se reinventasse. O senhor vai ter que negociar com eles, então, porque é a maior bancada. É a maior bancada, mas eu conheço alguns vereadores, foram vereadores comigo, e alguns vereadores dessa bancada que eu conheço são vereadores que realmente pensam na cidade, são gente do bem, sim, e a gente vai dialogar. Lógico que eles vão fazer a política da maneira que eles entendem, mas a gente vai dialogar e vai abrir, sim. Prefeito, ainda sobre esse assunto do PT, enfim, eu vejo um pouco pelo discurso do senhor que é um discurso muito mais próximo do liberalismo, né? E a sigla, enfim, é o Partido Socialista Brasileiro, o Márcio França é um socialista histórico. Você acha que essa eleição deixa o PSB com uma cara muito mais liberal do que esse socialista no meio da sigla fala?
Bom, o PSB, ele é uma terceira via, na minha visão, é uma terceira via, onde as pessoas que estavam cansadas dessa tradição, né, de se fazer política, apostaram muito em todo o Brasil, tanto que, se eu não me engano, o PSB, em termos de voto, acho que é o quarto. Foi o terceiro. Terceiro? Terceiro, acho que o segundo. Terceiro, em termos de votação, é o terceiro do país. Então é uma ascensão muito forte. E eu acredito por falar a linguagem próxima da população. Não é nem por ser liberal ou não é nem por ser socialista ou não. Eu acredito que cada vez mais a gente está avançando para a proximidade com a população. Por realmente ter uma gestão onde a gente ouça de verdade quem precisa ser ouvido, que é a população guarulhense. Então acredito que esse é o sucesso do PSB, de realmente se aproximar. Eu acho que o segredo é esse, se aproximar da população para que a gente consiga atender os anseios de verdade. Bom, gente, obrigado a todos pela disposição da imprensa de nos acompanhar. Acho que Guarulhos nunca foi tão acompanhada assim. Para a gente é um motivo de orgulho. Vamos trabalhar duro, vocês podem ter certeza, e aí falando com o guarulhense, vamos trabalhar duro para começar a reerguer Guarulhos, né? O nosso compromisso foi com você, guarulhense, não foi com instituição política alguma, instituição partidária alguma, foi com o guarulhense. Isso que possibilitou a nossa vitória e uma vitória histórica. Então, pode ter certeza, vamos trabalhar duro para todo mundo, independente se é de esquerda, de direita, liberal, nós temos que dar resultado. Sabemos que não vamos agradar a todos, mas a gente precisa dar resultado positivo e melhorar a qualidade de vida do guarulhense. Para a gente é um sonho, é surreal isso. Nós vamos, com certeza, honrar a cada um que está fazendo, aí falando pessoalmente, fazendo a gente viver esse sonho. Só que o pessoal acaba hoje à meia-noite. A segunda-feira é hora de começar a fazer a transição e começar a dar resultado para Guarulhos. Obrigado a todos e boa noite. Falando agora com Zeytuni, vice-prefeito, novo vice-prefeito da cidade de Guarulhos, junto com o Guti. Nessa, na verdade, é uma equipe. Me lembro, Zeytuni, parabéns primeiramente, que não sei se foi o primeiro, mas talvez foi uma das primeiras emissoras que você foi a TV Destaque. Lá atrás, ainda quando não estava definido nada, você já falava dessa nova política, dessas novas propostas, e meses depois se concretiza hoje, né? Verdade. É um sonho se realizando porque a sociedade entendeu a importância disso. Nós falamos de uma plataforma colaborativa, já afirmando que nesse velho modelo, política pública nenhuma vai rodar, com 32 secretarias e coordenadorias, por volta de 2.000 cargos comissionados, contratos que, se não são ilegais, são imorais e são contratos que não alcançam o interesse da sociedade, que terão que ser revistos. Então essa nova plataforma vai pôr luz onde falta luz, fazendo um processo transparente, inteligente, onde as pessoas realmente tenham acesso à verdadeira informação. É possível a gente fazer e a sociedade entendeu muito bem e clama essa transformação. Por isso, nos consagrou aí como a maior votação da história da nossa cidade, né? Bom, primeiro quero agradecer a todos que nos apoiaram, minha família sobretudo. Quero agradecer todo o meu time que foram sensacionais, minha namorada, Fernanda, mas com certeza não está aqui fisicamente, mas está me abençoando ao lado do pai, que é a minha mãe, Clara, que com certeza estaria muito orgulhosa nesse momento.